E aí, minha nobre congregação de historiadores proibidos e entusiastas da ciência de ponta. Aqui é o seu narrador de confiança, transmitindo diretamente da sala de controle de Egghead, pronto para guiar vocês por uma das aulas de história mais perigosas e reveladoras de toda a saga de One Piece. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma imersão completa, uma análise profunda da conspiração que moldou o mundo, das lágrimas de uma sobrevivente que carregou o peso de séculos, e do encontro mais bizarro e paradoxal que o futuro poderia nos reservar. Sem diálogos, como é nossa tradição, apenas a mais pura e fascinante crônica dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? A cena se abre no meio de um pesadelo de ficção científica. O grupo de Sanji, ainda se recuperando do choque de ver um clone infantil de seu companheiro Tritão, é lançado diretamente em uma batalha pela sobrevivência. O tour pela Labofaz revelou-se uma armadilha, uma arena de testes mortal, e o anfitrião era S-Shark, o serafim com cara de Jinbe e a atitude de um predador implacável. A criatura não perdeu um segundo. Com uma velocidade assustadora, S-Shark iniciou seu ataque, e o que se seguiu foi uma demonstração de poder que deixou os chapéus de palha boquiabertos. Ele não era uma simples cópia, era um amálgama aterrorizante de várias fontes de poder. Primeiro, ele demonstrou um domínio perfeito do karatê Tritão, lançando jatos de água com a força de balas de canhão e desferindo golpes que carregavam o peso do oceano. Em seguida, como um pacifista clássico, as palmas de suas mãos se abriram para disparar feixes de laser amarelos e devastadores, forçando o grupo a se espalhar em pânico. E para completar o pacote de horrores, ele revelou ter os poderes da Suisui no Mi, a fruta do nado. Ele mergulhou no chão sólido do laboratório como se fosse água, movendo-se com a fluidez de um tubarão, ressurgindo para atacar de ângulos impossíveis. Era um inimigo que podia lutar em terra, no ar, com suas asas, e dentro do próprio chão. Os chapéus de palha, agora cientes da traição de Lilith, contra-atacaram com tudo o que tinham. Sanji, furioso por ver seus amigos em perigo, ativou seu Ifrit Jump, suas pernas envoltas em chamas azuis de alta temperatura, e desferiu um de seus chutes mais potentes. O impacto foi ensurdecedor, mas o serafim mal se moveu. O chute, que teria mandado um gigante pelos ares, ricocheteou em seu corpo com um som metálico, como se Sanji tivesse chutado uma montanha de aço lunar. Robin, com sua elegância mortal, tentou usar seu gigante Fleur, criando membros gigantescos para imobilizar a criatura. Mas a força bruta de S-Shark era simplesmente de outra categoria. Ele se livrou dos braços gigantescos como se fossem meros galhos secos. O Sop, o mestre da criatividade, lançou suas estrelas explosivas e projéteis especiais, mas eles mal arranharam a superfície do clone. Eles estavam enfrentando a arma definitiva, um ser sem pontos fracos aparentes, e a cada segundo, o desespero começava a se instalar. Enquanto a luta pela vida se desenrolava, a câmera nos leva aos bastidores, a sala de controle, onde a verdadeira natureza de Vegapunk é revelada em toda a sua glória disfuncional. Lilith, o mal, Edson, o pensamento, e Pitágoras, a sabedoria, observavam a batalha em monitores gigantes, não com a preocupação de anfitriões, mas com o distanciamento clínico de cientistas conduzindo um experimento. Descobrimos que a emboscada era exatamente isso, um teste de campo para S-Shark. Edson, o pequeno robô com uma lâmpada na cabeça, estava no comando, coletando dados de combate em tempo real para otimizar os algoritmos de aprendizado do Serafim. Ele estava, essencialmente, ensinando a máquina a se tornar um assassino ainda mais eficiente. No entanto, no meio da análise, o cérebro de Edson tem um curto-circuito de genialidade. Uma nova ideia para uma invenção surge, tão brilhante e irresistível que ele simplesmente abandona os controles da batalha para rabiscá-la em um caderno, deixando o pobre Pitágoras para assumir o comando. E então, a cena mergulha em uma bizarrice ainda maior. Os satélites, sendo partes de um todo, começam a sentir fome coletivamente, incluindo Atlas, a representação da ira, que aparentemente fica ainda mais irritada de estômago vazio. Mas como eles podem comer se estão ocupados? A solução é tão estranha quanto engenhosa. Eles terceirizam a alimentação. York, a satélite que personifica a ganância, ou, mais apropriadamente, a gula, é a responsável pela tarefa. Vemos a garota com uma expressão sonolenta, devorando uma montanha de comida com uma eficiência impressionante. Após o banquete, ela se levanta, vai a um banheiro próximo, cumpre suas obrigações fisiológicas pelo grupo inteiro e volta a dormir. Com a necessidade de comer e ir ao banheiro resolvida para todos os 6 corpos, Pitágoras, agora saciado, volta sua atenção para a batalha, mais cruel do que antes. Ele assume o controle dos sapatos de alta tecnologia dos chapéus de palha, travando-os no chão e movendo-os lentamente para a linha de fogo do próximo ataque laser de S-Shark. O experimento estava prestes a se tornar uma execução. Mas nem todas as partes de Vegapunk são tão indiferentes à vida alheia. Shaka, o Vegapunk número 1, a lógica, observava tudo de sua própria sala. Contra os protestos de Lilith e os outros que queriam continuar o experimento, Shaka decide intervir. Com uma calma fria, ele declara que os dados coletados são suficientes e que o risco de eliminar amostras valiosas, os chapéus de palha, era contraproducente. Sua entrada no campo de batalha é imponente. Com sua presença enigmática e seu capacete que oculta seu rosto, ele exala uma autoridade que silencia até mesmo a fúria de S-Shark. Com uma única e clara ordem verbal, pare.
A arma perfeita obedece sem hesitação e recua para as sombras. A hierarquia de poder dentro do coletivo Vegapunk estava clara. A lógica prevalecia sobre o mal, a ira e a sabedoria experimental. Com a ameaça contida, Shaka se dirige aos chapéus de palha, ofegantes e desconfiados. Ele se apresenta formalmente como Vegapunk. E então, ele solta a bomba que abala as fundações do que eles sabiam sobre o mundo. Ele revela que Egghead, a ilha 500 anos no futuro, é uma mentira. Ou melhor, uma meia-verdade. A tecnologia deslumbrante que o cercava não era uma invenção do presente olhando para o futuro. Era uma reconstrução do passado. Shaka revela que, 900 anos atrás, durante o século perdido, existiu um grande reino com uma civilização tão ou mais avançada do que a que eles viam. Egghead era uma tentativa de replicar, de redescobrir, um passado glorioso que foi apagado da história. Para Robin, a arqueóloga que dedicou sua vida a desvendar os segredos daquele século, a revelação foi como encontrar a peça central do maior quebra-cabeça da humanidade. Para amarrar essa revelação estonteante, a cena corta para o outro grupo. Luffy, Jinbe, Chopper e Bonnie, em sua exploração pelo gigantesco ferro velho da ilha, o cemitério de invenções falhas de Vegapunk. E lá, em meio a montanhas de metal retorcido, eles encontram algo que desafia a compreensão. Um robô. Um robô gigante de proporções colossais, deitado e inativo, como um rei de ferro em seu túmulo. A máquina era uma obra de arte tecnológica, com um design complexo e uma escala que faria um pacifista parecer um brinquedo. Jinbe, com seu conhecimento do mundo, imediatamente reconhece o paradoxo. A tecnologia necessária para construir tal gigante era incrivelmente avançada, algo que estaria na vanguarda da ciência moderna. No entanto, o estado do robô era de uma antiguidade profunda. Coberto de ferrugem, com videiras crescendo sobre seu corpo metálico, ele parecia estar ali, adormecido, não por anos, mas por séculos. Nossa história se inicia na calma que se segue à tempestade. No santuário tecnológico da Labofase, o grupo de Sanji, ainda com a adrenalina da batalha contra o Serafim correndo em suas veias, encontra-se diante de Shaka, o Vegapunk lógico. Com a tranquilidade de um monge e a precisão de um supercomputador, Shaka os convida para uma aula particular, uma palestra cujo conteúdo era considerado o maior tabu do mundo. Um conhecimento pelo qual nações inteiras foram aniquiladas. Ele começa a tecer sua teoria, não como uma fantasia, mas como uma conclusão lógica baseada em anos de pesquisa arqueológica clandestina nos arredores de Egghead. Ele postula a existência de um grande reino, uma civilização de 900 anos atrás, cuja sofisticação tecnológica e filosófica faria o mundo moderno parecer primitivo. Este reino, sugere Shaka, não foi apenas uma vítima do tempo. Foi o epicentro do século perdido, a principal potência em uma guerra mundial cataclísmica. Seus inimigos? Uma coalizão de 20 reinos, movidos por medo e ganância, os mesmos reinos que, após a vitória, fundariam o governo mundial sobre as cinzas de seu adversário. A destruição, no entanto, não se limitou ao campo de batalha. A verdadeira guerra foi contra a memória. Para garantir que o legado, e mais perigosamente, as ideias daquele reino fossem erradicadas da consciência humana, o recém-formado governo mundial implementou a mais brutal das censuras. Eles não apenas queimaram registros, eles arrancaram um século inteiro dos anais da história, criando um vácuo deliberado, um buraco negro no conhecimento coletivo, para garantir que as ideologias de liberdade e conhecimento de seu inimigo jamais pudessem inspirar futuras gerações. A cada palavra de Shaka, a respiração de Nico Robin se tornava mais pesada, seu rosto uma máscara de concentração dolorosa. Aquela não era uma teoria acadêmica para ela, era o epitáfio de seu povo. E Shaka, percebendo isso, faz a conexão direta e devastadora. Ele fala sobre o incidente de Ohara. Ele argumenta que o Buster Call, a força mais destrutiva da Marinha, não foi convocado apenas porque os estudiosos liam poneglyphs. Foi porque eles, liderados pelo brilhante professor Clover, estavam no limiar de desvendar toda a conspiração. Eles estavam prestes a dar um nome ao grande reino, a expor a verdade sobre a fundação do governo mundial. Eles eram uma ameaça existencial à legitimidade de seus governantes. Shaka então revela um segredo pessoal. Ele conhecia e respeitava o professor Clover. Após a aniquilação de Ohara, movido pelo luto e pela curiosidade científica, ele visitou as ruínas fumegantes da ilha. Em meio à desolação, no local onde a majestosa árvore do conhecimento ficava, ele fez uma descoberta que mudou sua vida. No fundo de um lago central, ele encontrou um tesouro que desafiava a lógica da destruição. Livros. Milhares de livros, preservados pela água. Ele entendeu, com uma clareza avassaladora, o último ato heróico dos estudiosos. Enquanto o fogo consumia sua biblioteca e suas vidas, eles não tentaram fugir. Eles passaram seus últimos momentos jogando seu precioso conhecimento na segurança do lago, um batismo para salvar a sabedoria. Shaka lembrou-se do sacrifício de Jaguar de Saul, o gigante que desafiou a marinha, e da súplica desesperada de Nico Olvia, mãe de Robin, para que sua filha, a única capaz de ler a língua antiga, sobrevivesse. A fuga de Robin não era apenas para salvar sua vida, era para se tornar uma biblioteca viva. Ao ouvir essa narrativa, ao compreender a profundidade e o sucesso do sacrifício de seu povo, a fortaleza emocional que Nico Robin construiu ao longo de 20 anos de perseguição e solidão, finalmente ruiu. Ela, a criança demônio, a mulher que aprendeu a sorrir com sarcasmo para esconder sua dor, chorou. Não foram lágrimas de tristeza ou autocomiseração.
Foram lágrimas de uma catarse profunda e avassaladora. Lágrimas de gratidão por seus mentores, por seus pais e amigos de Ohara. Lágrimas de alívio ao saber que suas vidas não foram perdidas em vão, que seu legado sobreviveu. E lágrimas de uma renovada e feroz determinação. Ela não era mais apenas uma fugitiva. Ela era a guardiã de um testamento, a portadora da chama que eles se recusaram a deixar apagar. Concluindo sua história comovente, Shaka acrescenta uma última peça ao quebra-cabeça. Ele revela que, com a ajuda de uma equipe de gigantes de Elbaf, ele conseguiu resgatar todos os livros do lago e os levou para Egghead para decifrá-los em segredo. Mas ele menciona um encontro enigmático durante essa operação. Nas ruínas silenciosas de Ohara, ele encontrou uma figura misteriosa, alguém que também estava lá, observando ou talvez protegendo. Ele não revela a identidade dessa pessoa, deixando no ar um novo mistério. Quem mais conhecia o segredo do lago e qual era o seu papel nessa grande conspiração histórica? Enquanto a história era reescrita em uma sala, em outra parte da ilha, Luffy e Chopper tentavam pilotar um pedaço dela. No vasto ferro velho da Fabirophase, eles encontraram o robô gigante, uma relíquia colossal que despertou imediatamente seus instintos mais infantis. O conceito de arqueologia ou preservação não passou por suas cabeças. A única questão era, como a gente entra e liga essa coisa? Eles embarcaram em uma busca frenética pela cabine do piloto, escalando as pernas de metal enferrujado e procurando por uma escotilha ou uma porta. Frustrados, eles recorreram a métodos mais diretos. Chutes, socos, gritos de "anda logo, robô!". Nada. O gigante de ferro permaneceu em seu sono de séculos, indiferente aos esforços da dupla. De repente, uma onda de choque invisível, como uma pequena explosão sônica, os arremessou para trás. Atordoados, eles olharam para o robô e testemunharam uma das cenas mais bizarras de suas vidas. A cabeça de um velho, com um cérebro comicamente grande e pulsante visível sob uma cúpula de acrílico, estava saindo do meio do peito do robô. O velho parecia tão confuso quanto eles, preso com metade do corpo para dentro e metade para fora, como um mágico cujo truque de teletransporte deu terrivelmente errado. A reação de Luffy foi imediata e pragmática. Vendo um velho em apuros, ele simplesmente agarrou a cabeça dele e puxou com toda a sua força de borracha. Com um pop cômico, o velho foi arrancado de sua prisão metálica, caindo no chão resmungando sobre falhas de cálculo. Nesse exato momento, Bonnie, que o seguia, chegou e congelou. Com os olhos arregalados, ela identificou o velho excêntrico. Não era um qualquer. Era o cérebro por trás de tudo, o mito, a lenda. O Dr. Vegapunk original. Vegapunk, por sua vez, em vez de se preocupar com sua recente e traumática experiência de estar preso dentro de um robô antigo, focou sua atenção em Luffy. Reconhecendo o famoso pirata, sua mente de gênio imediatamente se fixou em um detalhe. As botas futuristas que Luffy usava. Com o entusiasmo de um professor mostrando seu brinquedo favorito, ele ignorou todo o resto e começou a ensinar a Luffy como usar a função DOM, Dial Operated Mechanism, em seus sapatos. Com um simples ajuste no seletor, as solas das botas de Luffy começaram a emitir uma luz e uma força propulsora, permitindo que ele se elevasse do chão e flutuasse no ar. O encontro foi um microcosmo de Egghead. O futuro rei dos piratas, a filha de um ciborgue, uma rena médica, um ex-corsário e o maior gênio do mundo, que acabara de ser fisicamente arrancado de uma relíquia do século perdido, agora flutuando alegremente no ar, graças a um par de botas de alta tecnologia. O passado e o futuro não estavam apenas colidindo. Estavam dançando uma valsa caótica e imprevisível, e os chapéus de palha estavam bem no centro da pista de dança. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.